Você já parou para pensar como o cientista consegue medir algo que não pode ser visto? Nós conseguimos enxergar uma régua medindo comprimento, conseguimos enxergar uma balança medindo massa, mas e a gravidade? Como medir uma força invisível que atua constantemente sobre todos os objetos ao nosso redor? Apesar de não podermos vê-la diretamente, percebemos que seus efeitos o tempo inteiro. Ela faz com que os objetos caiam em direção ao solo, mantém a atmosfera presa ao planeta e influencia desde movimentos simples do cotidiano até fenômenos astronômicos. A gravidade é tão comum que muitas vezes passa despercebida. No entanto, compreender seu comportamento foi um dos maiores desafios da história da ciência. Ao longo dos séculos, diversos cientistas buscaram entender como os corpos caem, como os planetas se movimentam e quais leis governam esses fenômenos. Hoje, sabemos que os corpos próximos à superfície terrestre estão sujeitos a uma aceleração conhecida como aceleração da gravidade. Essa grandeza é representada pela letra G e possui um valor próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas será que podemos determinar esse valor por conta própria? Será que utilizando materiais simples e conceitos estudados no ensino médio, conseguimos obter uma estimativa confiável para a aceleração da gravidade? É justamente essa pergunta que orienta o nosso trabalho. Nesse vídeo, iremos construir um pêndulo simples, realizar medições experimentais, registrar dados e utilizar esses resultados para calcular um valor aproximado da aceleração da gravidade da cidade de Caruaru. Além de apresentar os cálculos, também vamos compreender os princípios físicos envolvidos no experimento e analisar todos os resultados obtidos. Antes de entendermos como medir a gravidade, é interessante conhecer como esse conhecimento foi construído ao longo da história. Hoje aprendemos que na escola os corpos caem devido à gravidade, porém durante a grande parte da história da humanidade, as pessoas não sabiam exatamente por que isso ocorria. Na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles acreditava que os objetos mais pesados caíam mais rapidamente do que os objetos mais leves. Essa ideia parecia fazer sentido na época e foi aceita durante muito tempo. Entretanto, no século XV e no início do século XVII, alguns cientistas começaram a questionar essas explicações. Um dos mais importantes foi Galileu Galilei. Galileu defendia que as explicações não deviam ser baseadas apenas em observações superficiais ou um argumento filosófico. Para ele, era necessário testar as ideias através de experimento. Ao estudar a queda dos corpos e o movimento dos objetos, Galileu percebeu que corpos de massas diferentes não apresentavam comportamentos tão distintos quanto se acreditava anteriormente. Esses estudos levaram à conclusão de que, desprezando a resistência do ar, todos os corpos sofrem a mesma aceleração durante a queda, e essa descoberta representou uma grande mudança na forma de compreender a natureza. Antes ou mais tarde, outro cientista realizou contribuições ainda mais profundas para o entendimento desse fenômeno. Esse cientista foi Isaac Newton. Isaac Newton formulou a lei da gravidade universal, propondo que todos os corpos do universo exercem força de atração entre si. Segundo essa teoria, a mesma força que faz a maçã cair é também responsável pelo movimento da Lua ao redor da Terra e dos planetas. Pela primeira vez, fenômenos observados na Terra e no espaço puderam ser explicados por uma mesma lei física. As teses de Galileu e Newton transformaram profundamente a ciência e estabeleceram as bases para o estudo moderno da mecânica. Graças a esses trabalhos, hoje conseguimos compreender melhor o comportamento dos corpos e desenvolver experimentos capazes de medir a aceleração da gravidade com boa precisão, e justamente esse conhecimento acumulado ao longo dos séculos que torna possível o experimento que realizaremos neste trabalho. 3. Agora que entendemos como os cientistas desenvolveram conhecimento sobre a gravidade ao longo da história, precisamos compreender como iremos medir essa grandeza em nosso experimento. Para isso, utilizaremos um dispositivo conhecido como pêndulo simples. O pêndulo simples é um sistema formado por uma massa presa a esse lugar de um fio fixado em um ponto de apoio. Quando essa massa permanece parada, dizemos que ela está em sua posição de equilíbrio. Porém, quando a deslocamos para um dos lados e a soltamos, ela passa a realizar um movimento de ida e de volta, chamado movimento oscilatório. Esse movimento ocorre devido à ação da gravidade. Ao ser deslocado, a massa tende naturalmente a retornar para sua posição de equilíbrio. Entretanto, devido à sua inércia, ela não para imediatamente. Quando chega ao centro do movimento, ela continua se movendo para o lado oposto e repete esse processo diversas vezes. Cada ciclo completo desse movimento recebe o nome de oscilação. O tempo necessário para que uma oscilação completa aconteça é chamado de período.
O período é uma das grandezas mais importantes desse experimento, pois existe uma relação matemática entre o período de oscilação, o comprimento do fio e a aceleração da gravidade. Isso significa que, se conhecemos o comprimento do fio e medir corretamente o período das oscilações, poderemos calcular um valor aproximado para a aceleração da gravidade. Para realizar essa investigação, utilizamos dois pêndulos simples. O primeiro foi construído com um fio de 30 centímetros de comprimento e o segundo foi construído com um fio de 40 centímetros de comprimento. Em ambos os casos, uma massa foi fixada na extremidade do fio e o conjunto foi preso a cada um suporte estável. A escolha de dois comprimentos diferentes foi importante porque nos permite comparar os resultados obtidos e verificar se eles apresentam coerência com os outros e com a teoria estudada. Após a montagem dos pêndulos, cada um deles foi levemente afastado de sua posição de equilíbrio e liberado sem receber nenhum impulso adicional. Em seguida, realizamos a medição do tempo necessário para a corte das oscilações. Esses valores foram registrados para posterior análise e utilização nos cálculos. A partir dos dados experimentais coletados, será possível determinar um valor aproximado para a aceleração da gravidade e comparar esse resultado com um valor teórico. Agora que compreendemos o experimento que foi planejado e quais medidas serão utilizadas, podemos iniciar a etapa experimental e a coleta dos dados. Agora eu vou falar sobre os resultados obtidos no experimento com pêndulo simples. Para montar esse experimento, utilizamos um suporte universal, um fio inextensível e uma esfera confeccionada com porcelana fria. Também utilizamos uma régua para marcar os comprimentos de 30 centímetros e 40 centímetros, além de um cronômetro digital para realizar as medições. Primeiro, fizemos alguns testes utilizando os dois comprimentos. Logo percebemos que o pêndulo com 40 centímetros demorava um pouco mais para completar cada oscilação do que o pêndulo com 30 centímetros, mostrando que o comprimento do fio influencia diretamente o período. Para obter resultados mais precisos, nós não medimos apenas uma oscilação. Medimos o tempo correspondente a 10 oscilações completas, diminuindo o erro causado pelo tempo de reação ao iniciar e parar o cronômetro. Na tabela apresentada, vocês podem observar os resultados obtidos para o pêndulo de 30 centímetros. Foram realizadas 14 medições, e os tempos encontrados foram sempre muito próximos entre si: 11,2 segundos, 11,10 segundos, 10,98 segundos, 11,5 segundos, 11,4 segundos, 11,6 segundos, 11, segundos, 11,8 segundos, 11,3 segundos, 11,7 segundos, 11,12 segundos, 10,99 segundos, 11,1 segundos e 11,15 segundos. Percebam que todos os valores ficaram próximos de 11 segundos, mostrando que as medições foram consistentes e que o experimento apresentou boa precisão. Somando todos esses valores, obtemos 154,70 segundos. Dividindo esse total pelas 14 medições, encontramos uma média de 11,5 segundos para 10 oscilações completas. Como esse valor corresponde a 10 oscilações, dividimos novamente por 10 e encontramos o período de uma única oscilação, que foi de 1,105 segundo. Depois repetimos exatamente o mesmo procedimento utilizando o comprimento de 40 centímetros. Novamente realizamos 14 medições, cujos resultados também ficaram muito próximos entre si. A soma dos tempos foi de 178,64 segundos, resultando em uma média de 12,76 segundos para 10 oscilações e um período de aproximadamente 1,276 segundo. Ao comparar os dois comprimentos, percebemos que o pêndulo de 40 centímetros apresentou um período maior do que o de 30 centímetros. Esse resultado confirma o que a teoria prevê. A equação do pêndulo simples diz que o período, representado pela letra T, é igual a 2 vezes π multiplicado pela raiz quadrada do comprimento do fio dividido pela aceleração da gravidade. Isso significa que, mantendo a gravidade constante, quanto maior for o comprimento do fio, maior será o tempo necessário para completar uma oscilação. Foi exatamente isso que observamos durante o experimento. Assim, os resultados obtidos confirmam que o período do pêndulo aumenta com o comprimento do fio e demonstram que as medições realizadas apresentaram boa precisão e confiabilidade. Agora, a gente vai utilizar os dados obtidos no experimento para calcular a aceleração da gravidade. Para isso,
Usamos a equação do pêndulo simples, que relaciona o período de oscilação, o comprimento do fio e a aceleração da gravidade. Nessa equação, o período é o tempo que o pêndulo leva para completar uma oscilação. O comprimento é o tamanho do fio e a aceleração da gravidade é, obviamente, o valor que a gente quer encontrar. Então, como o nosso objetivo é calcular a aceleração da gravidade, a gente isola essa variável na equação, começando pelo pêndulo de 30 centímetros. A gente utilizou um comprimento de 0,30 metro e o período de 1,105 segundos. Substituindo esses valores na equação, primeiro a gente calcula o quadrado do período e encontra 1,221025. Depois, a gente calcula o numerador da equação e encontra 11,84352528. E agora é só dividir esses números. Fazendo essa divisão, a gente encontra 9,699652725 metros por segundo ao quadrado. Arredondando para duas casas decimais, o resultado fica 9,70 metros por segundo ao quadrado. E depois a gente vai repetir o mesmo procedimento para o pêndulo de 40 centímetros. Nesse caso, o comprimento é de 0,40 metros e o período é de 1,276 segundos. Nesse período, a gente calcula o quadrado do período e encontra 1,628176. Depois, calcula o numerador da equação e encontra 15,791366704. Agora, divide 15,79, etc., por, por 1,628, etc., e o resultado vai ser 9,698871 metro por segundo ao quadrado. Arredondando para duas casas, nós encontramos novamente 9,70 metros por segundo ao quadrado. Percebe que, mesmo usando dois comprimentos diferentes, a gente encontrou praticamente o mesmo valor? Para a aceleração da gravidade, isso mostra que os resultados foram consistentes e que a aceleração da gravidade permaneceu praticamente constante. Agora a gente vai calcular o erro percentual, comparando o valor experimental, que é o valor do nosso experimento, com o valor teórico da gravidade. O valor teórico é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e o valor experimental foi 9,70 metros por quadrado. Aplicando a fórmula do erro percentual, a gente encontra o erro de aproximadamente 1,12%. E esse erro é considerado extremamente pequeno para um experimento realizado em só uma sala, com instrumentos muito simples. E essa pequena diferença pode ter acontecido por muitas coisas, como, por exemplo, a reação da gente na hora de apertar o cronômetro, por pequenas incertezas na medida do comprimento do fio, e pela resistência do ar, pelo atrito no ponto de suspensão e também pelas limitações do próprio modelo matemático, porque ele considera oscilações como pequenos ângulos. Mesmo com essas limitações, o valor obtido ficou muito próximo do valor teórico. E isso mostra que o experimento teve uma boa precisão. Uma boa não, uma ótima precisão. E confirmou na prática a relação entre o período de oscilação, o comprimento do fio e a aceleração da gravidade. Antes de apresentarmos os resultados finais, gostaríamos de comentar brevemente sobre o processo de obtenção desses dados. O experimento precisou ser realizado 3 vezes, sempre analisando os resultados obtidos e calculando o erro percentual em relação ao valor teórico da gravidade. Na primeira execução, os erros encontrados foram elevados, aproximadamente 12% para o pêndulo de 30 centímetros e 6,5% para o pêndulo de 40 centímetros. Esses valores indicavam que ainda existiam fontes de erro significativas, como o tempo de reação ao utilizar o cronômetro, pequenas diferenças no ângulo inicial de soltura e imprecisões na medida do comprimento do fio. Após identificar essas possíveis causas, repetimos todo o procedimento. Na segunda execução, os resultados melhoraram consideravelmente. O erro percentual passou para 6,29% no pêndulo de 30 centímetros e 2,63% no pêndulo de 40 centímetros.
Mas, apesar da melhora, o professor estabeleceu como critério que o experimento deveria apresentar o percentual de no máximo 5%. Como o resultado do pêndulo de 30 centímetros ainda ultrapassava esse limite, optamos por realizar uma nova coleta de dados. Na terceira execução, aumentamos ainda mais o controle das variáveis experimentais, padronizando o ângulo inicial, conferindo novamente o comprimento do fio, repetindo as medições e reduzindo ao máximo as interferências durante a coleta dos dados. Foi nessa terceira execução que apresentou os resultados mais precisos e atendeu ao critério estabelecido, sendo, portanto, a utilizada nessa apresentação. Esse processo demonstra uma etapa fundamental do método científico. Quando os resultados não atendem aos critérios de precisão previamente estabelecidos, o procedimento deve ser reavaliado. As possíveis fontes de erro devem ser identificadas e o experimento deve ser repetido até que os dados obtidos sejam confiáveis e reproduzíveis. Essa preocupação com a precisão dos resultados foi essencial para que conseguíssemos obter um erro percentual de aproximadamente 1,12%, bastante inferior ao limite máximo de 5% estabelecido para o experimento.